Estão ao vivo. Então, começar cumprimentando a todos que estão assistindo. Numa das exposições anteriores deram bom dia, boa tarde e boa noite, já que vai ficar gravado depois, já fica os cumprimentos para todos os nossos queridos ouvintes. Um cumprimento muito especial ao professor Raul Servini, presidente de honra da Rede Ibero-Americana, que muito nos honra com a sua presença. Cumprimentos especiais para os professores expositores, começando pela professora uruguaia Susana Soto, que é advogada, sócia do estúdio Adriassola e Clavirro Associados, professora de Direito Penal na Universidade CLAE do Uruguai. Cumprimentar também a professora Helena Lobo da Costa, que possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela mesma instituição, e também é professora livre docente em Direito Penal pela USP, advogada. Cumprimentar também o expositor, advogado, sócio da Luquezzi de Advocacia, professor da graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná e doutor pela mesma instituição, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal e Econômico, Guilherme Luquezzi. E o painel de hoje tem o enorme desafio de continuar as exposições de altíssimo nível do nosso primeiro painel sobre as tendências europeias e latino-americanas sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nesse painel específico, o foco principal vai ser da Latinoamérica, a partir de algumas impressões do Uruguai e também do Brasil. A primeira exposição vai ser da professora Susana Soto, que muito nos honra e que aguardamos de forma ansiosa pela exposição. Profesora, tens a palavra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludo a todos mis compañeros de panel, así como a todas las personas que nos están escuchando. Agradezco mucho el poder integrar esta red de abogados apasionados con esta materia, el derecho penal. Agradezco especialmente al doctor Raúl Servini, quien fue mi profesor, que me invitó a integrar esta red, que realmente nos nutre, nos fortalece en el conocimiento, poder intercambiar ideas, ver cómo estamos en otros países, cómo está la legislación en diferentes temas que nos preocupan. El tema que me convoca hoy es, como bien dijeron, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, realidad y tendencias. Yo cuando me dijeron, o sea, realmente me pregunté, ¿me estarán preguntando a mí que hable sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Incluso me agarraron un poco desprevenida, porque justamente Uruguay está lejos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No solamente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que estamos, hoy lo hablaba con Raúl, estamos lejos de cantidad de temas, como ahora de temas importantes para el derecho penal, como ahora les voy a pasar a comentar. Nuestra legislación quizás no nos hemos abocado a tener un diálogo fuerte en esta materia, ni un intercambio sólido respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque como ustedes van a ver, nosotros no tenemos ni siquiera tipificados delitos de corrupción privada. Eso nos lleva a que la discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas no sea una discusión, no sea un tema de debate, no sea un tema hoy día que esté en el tapete para nada. Yo creo que cuando empecemos a legislar sobre algunos temas, como la responsabilidad en materia de corrupción privada, los delitos de medio ambiente, delitos informáticos, es otro de los temas pendientes que tiene Uruguay, delitos de competencia desleal, tampoco tenemos tipificadas normas.
quizás en ese momento se pueda dar un tema, se pueda discutir realmente sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy día no pasa más que alguna discusión doctrinaria, pero no he escuchado nada a nivel parlamentario. Sabemos que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se centra principalmente en lo que tiene que ver con los ilícitos económicos, ¿no? Si bien tenemos ejemplos como en Francia y Suiza, que tienen un modelo donde en definitiva todos los delitos se pueden cometer, pueden ser cometidos por personas jurídicas y pueden ser punibles, la realidad nos indica que en definitiva la vedette de los delitos de responsabilidad jurídica de la persona jurídica son los delitos económicos. Hay países como España, que hoy estuvo el profesor Ignacio Gallego, que nos dio una clase magistral, que tienen un elenco de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. España maneja 37 tipos delictivos que pueden ser cometidos. Por ejemplo, Argentina tiene una legislación muy reciente, es de fines del año 2017, que es la ley 27.401. Ellos tienen un elenco muchísimo menor, son 5 o 6 tipos penales que pueden ser cometidos por las personas jurídicas, pero lo que les quería comentar con esto, que muchos de los países se manejan con este tema del listado de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. Y esto ya ha traído alguna que otra crítica, porque siempre que elencamos delitos, que elegimos delitos que pueden ser cometidos, o elegimos determinados delitos, como también, como nos pasa con los delitos de lavado de activos, ¿no? Con los delitos precedentes, siempre hay una discusión si no se agregó un delito de más o si falta algún delito, ¿no? Hace un tiempo me tocó participar en la Universidad de Navarra, en un curso muy interesante, estuve un mes por España, y escuchaba a un juez que se planteaba español, ¿no? ¿Por qué no el homicidio, por ejemplo, no se encuentra en el listado de los delitos en España de los cuales una persona jurídica puede ser responsable? Y se planteaba el caso, no sé si recuerdan, aquel del piloto de una aerolínea que en realidad fue un suicidio, se había estrellado contra los Alpes, y habían muerto muchas personas, y él se planteaba por qué no responsabilizar penalmente a la persona jurídica, porque aparentemente después de que se había realizado la investigación era una persona con muchos problemas a nivel psiquiátrico y no estaría en condiciones de realizar esa tarea, ¿no? Y llegó a plantear eso. Entonces, no, esta mención un poquito es que el tema a veces de los listados se presta para que por qué un delito sí, por qué un delito no, ¿no? Tenemos modelos diferentes ahí. Yo les quiero contar un poquito cómo está nuestro país, porque vengo a eso, respecto a los delitos que tienen que ver con el orden económico. Entonces les voy a mencionar algunos tipos penales para no avasallarlos con mucha información. Les cuento, por ejemplo, en materia de derecho penal económico, tenemos el delito más que derecho penal económico es un delito contra la hacienda pública, pero puede llegar a tener ese bien jurídico también en juego, que es el delito de defraudación tributaria, ¿no? Que vamos a ver que muchas de las responsabilidades, no digo todas, pero un gran porcentaje que vemos de los delitos donde se responsabiliza a las personas jurídicas en otras partes del mundo, muchos tienen que ver con la defraudación tributaria. Nosotros tenemos el delito de defraudación tributaria, no en el Código Penal, lo tenemos en el Código Tributario, es el artículo 110 del Código Tributario, allí está tipificado el delito, pero hay otra norma que es el artículo 104 del Código Tributario, que dice que las personas jurídicas y las demás entidades podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en definitiva, acá en nuestro país, pueden ser responsabilizadas penalmente en la persona jurídica, las personas físicas, los representantes, los directivos, los que realicen el acto que requiere el tipo penal, que en este caso, en nuestro tipo penal de defraudación, es proceder con engaño.
Sin embargo, la persona jurídica sí va a responder por la infracción tributaria en vía administrativa, con multas que pueden ser realmente muy gravosas. Las multas que puede aplicar la DGI a una persona jurídica por un delito de defraudación tributaria puede llegar a 15 veces el valor de lo defraudado. Y también a estas multas se le van a aplicar recargos y las sanciones y los recargos son acumulables. Por lo tanto, en esa materia, les digo que las multas pueden llegar a ser en nuestro país muy altas. Pueden muchas veces hacer tambalear a una empresa. Las multas que puede, ahí está Raúl, sí, tambalear y le tienen un gran miedo a las multas. Hay otro delito, simplemente para que tengan una idea, que se previó, y también, porque eso es lo que otra cosa que les quiero comentar, nuestro Código Penal es del año 1934, por lo tanto, tenemos que, no solamente el código, sino que tenemos muchas leyes extracódigo. Tenemos una ley del año 2008, que es la ley 18.387, que castiga los fraudes concursales, castiga a todo deudor que en el transcurso de un concurso exagere su activo, oculte su pasivo, reconozca privilegios que no corresponden, otorgue ventajas a particulares para obtener su voto en el concurso. Bueno, este delito tiene acá en nuestro país una pena de prisión de 1 año de prisión a 5 años de penitenciaría. Pero la norma aclara, y eso es lo que dice, en el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios, directores, administradores de hecho o de derecho que hayan aprobado la realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito. Para dejar claro, entonces, que no tenemos responsabilidad de la persona jurídica. Directamente se dirige la responsabilidad hacia los socios, directores o administradores. Otro ejemplo que les puedo mencionar, mi idea es mencionarle 4 y de lo que manejamos en la legislación comparada, la tiene también Brasil, lo tiene también Argentina, son tipos penales que los tenemos todos los países, creo que de Latinoamérica, es el delito de insolvencia societaria fraudulenta. El delito de insolvencia societaria fraudulenta es otro tipo penal que, si bien es mucho más antiguo porque es del año 1972, está en una ley que es la 14.095, por lo tanto en una ley extracódigo, ¿no? Y en este delito lo que se castiga es el delito que nosotros le llamamos de vaciamiento empresarial, ¿no? Es el delito que castiga a aquella persona que para procurarse un provecho injusto oculta o disimula o hace desaparecer parcial o totalmente parte del patrimonio de una empresa. Y acá la pena va de 12 meses de prisión a 10 años de penitenciaría. Yo les diría que esta debe ser la pena, una de las penas en esta parte más alta. Bueno, sin embargo, después de la tipificación del delito, hay una norma que dice, cuando en los delitos tipificados por esta ley se encuentran implicados como autores, coautores o cómplices, personas jurídicas, los directores, síndicos o administradores de las mismas serán también considerados en ese carácter según las circunstancias del caso. O sea, nos está diciendo que cuando la persona jurídica pueda ser considerada como autor, coautor o cómplice, los directores, síndicos o administradores también pueden ser considerados como coautores, autores o cómplices según el caso, ¿no? Sin embargo, esta norma como que ha pasado prácticamente desapercibida y la aplicación de la responsabilidad en los delitos de insolvencia societaria fraudulenta es a los directores de las sociedades, directores, síndicos, administradores. Acá tuvimos un caso muy conocido, por lo menos a nivel nuestro, no sé, Raúl,
el caso Peirano, que fue un fraude muy grande que sufrió nuestro país, fue por allá por el año 2002, que provocó toda una crisis financiera y de confianza. Los hermanos Peirano tenían acciones en un banco, el Banco de Montevideo, y en definitiva fueron responsabilizados por realizar un vaciamiento de algunos actos tendientes al vaciamiento del banco antes de que el banco fuera intervenido. Les comento esto para que sepan también cuánto duró el proceso penal en ese caso, porque es otra de las cosas que creo que es importante tener en cuenta. Fue un proceso que duró 11 años, y cuando llegó la condena, que fueron condenados no todos ellos, pero creo que la condena mayor anduvo por los 9 años, ya las personas estaban en libertad, porque lo que tuvieron efectivamente preso fueron 5 años, ¿no? La defensa creo que alegó que por el tiempo de la libertad anticipada, que a la mitad de la pena se podía obtener la libertad. No recuerdo bien eso porque no participé en ese caso, pero sí, Raúl, tuvieron, lo que quiero decir que en este caso, que fue un caso notorio, de montos muy grandes, fue un caso que marcó mucho a nuestro país, la pena que cumplieron las personas que fueron responsabilizadas fue en el entorno de los 5 años. Recientemente, por decirles recientemente, pero fue en el 2014 comparado con esto, salió una ley de responsabilidad empresarial, le llamamos. Entonces, la ley es una ley que fue muy criticada por la doctrina, por ser un tipo penal abierto. Estaba redactada de la siguiente forma, dice: el empleador, es la ley que responsabiliza al empleador por no cumplir las medidas de resguardo en la seguridad de los empleados, de los trabajadores. Dice: el empleador o quien ejerciendo el poder de dirección de la empresa no adopte los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y en su reglamentación, en forma de poner en peligro grave y concreto la salud e integridad del trabajador, será castigado. Bueno, ahí lo que le quiero comentar, que yo en ese momento, claro, se planteó porque dijeron el empleador, la mayoría de las veces el empleador son personas jurídicas, casi, digo, más del 90% de las veces. Entonces, dijeron, ¿por qué no se empleó la fórmula el qué, que es la típica fórmula que emplea en nuestra legislación para tipificar los delitos, y se empleó el empleador? Entonces, alguna doctrina, yo vi que alguna doctrina se planteó si esto quería introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y se concluyó que no. Y no hay ningún caso jurisprudencial en este sentido, ¿no? En el sentido de responsabilizar a las personas jurídicas. Después, en materia de corrupción, les cuento que en el año 96 surgió la Convención Interamericana contra la Corrupción, que propicia que todos los estados incluyan en sus códigos los delitos de corrupción. Nosotros lo cumplimos y en el año 98 aprobamos la ley 17.060, donde tenemos tipificado todos los delitos de corrupción pública. Son tipos penales que fueron construidos en su gran mayoría mirando al funcionario público. En el año 2003 se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y nosotros en el año 2006 cumplimos los deberes y la aprobamos por ley 18.056 de nuestro país. Por lo tanto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción está aprobada en nuestro país. Esa Convención de las Naciones Unidas del año 2003, me confunde el año en que fue aprobada, recomienda a los países la tipificación de determinados delitos, entre ellos, por ejemplo, los delitos de corrupción privada, sobornos en la actividad privada, malversación o peculado de bienes en el sector privado, el delito de enriquecimiento ilícito, que es para el funcionario público. Bueno, lo que les puedo contar sobre esto es que tenemos aprobada la convención y que actualmente tenemos un proyecto de ley que no
fue aprobado, cualquier cosa que me corrija Raúl, porque en materia, ahí está, no fue aprobado, un proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, pero que apunta a los funcionarios públicos. ¿Tá? Por lo tanto, y en esa convención del año 2003, aprobada por nosotros en el 2006, también recomienda a los estados partes, hay un artículo que es el artículo 26, yo no lo tengo acá en este momento, pero si no recuerdo mal es el artículo 26, que recomienda a los estados partes sancionar la responsabilidad, tipificar la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Y dice respetando los principios de cada legislación, no lo impone como una obligación, sino como una recomendación. Bueno, ahí está la recomendación, pero por ahora no. Nosotros en eso, como ya les digo, no hemos avanzado. Vamos a ver entonces que hay diferentes modelos en el mundo, ¿no? Hoy fue muy interesante la charla que tuvimos. Y se habla hoy de dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad directa, el modelo de culpabilidad directa, el modelo de responsabilidad vicarial, vamos a decir, que es quizás el más extendido, que es el modelo que tiene Estados Unidos, que lo que hace es imputarle a la persona jurídica los actos de los agentes que hayan actuado en el ejercicio de la actividad y con intención de favorecerla. Mucho se entiende que en definitiva hablamos de responsabilidad objetiva de la empresa. Y después tenemos el modelo de culpabilidad de empresa, que es un modelo que no se basa en la transferencia de responsabilidad de los agentes a la persona jurídica. La imputación se sustenta en lo que se considera que la conducta de la persona jurídica ante... ¿Qué es lo que se imputa acá? Se imputa que la persona jurídica no instrumentó los mecanismos necesarios, los mecanismos de prevención para que el hecho delictivo no acaezca, que es la culpabilidad organizacional, la culpabilidad de la empresa. El modelo típico de este tipo de culpabilidad es el modelo suizo. Por lo tanto, ¿qué dicen ellos? Que si la empresa fue diligente en la prevención del hecho o en la investigación de los hechos que llegaron a su conocimiento, puede llegar a una exención de responsabilidad, se implementan buenas medidas buenas medidas de gestión, puede llegar a ser exonerados de responsabilidad o una responsabilidad atenuada. Y ahí, de la mano con esto, con el modelo de culpabilidad de la empresa, aparece el compliance, ¿no? Que ahora ustedes verán que en España hay compliance tributario, compliance laboral y ahora el compliance penal. Si bien la legislación española no la introduce en forma obligatoria, la recomendación a las empresas es que cuenten con la figura del compliance. Esta culpabilidad de la empresa ha sido sustentada en España por el profesor Gómez Jara, ¿no? Que es uno de los principales. Y Gómez Jara sostiene que podemos incriminar a las personas jurídicas si le atribuimos autonomía de ser, ¿no? Si le atribuimos autonomía, incluso llega a hablar de la ciudadanía corporativa. Cancio Meliá es un crítico de esta posición de Gómez Jara y dice que esto supone banalizar el concepto de ciudadanía, ya que él dice que todo ser humano es un ciudadano y la ciudadanía debería estar relacionada con la especie humana, que en definitiva esto es como una creación
una ficción, ¿no? Después tenemos, vimos que tenemos el modelo de responsabilidad vicarial, que es cuando el representante actúa por la empresa y en definitiva responderá a la empresa, el modelo de culpabilidad de la empresa, que es este modelo de mala gestión, de no tener los planes de prevención adecuados para que la empresa no caiga en determinadas conductas delictivas, o el sistema de responsabilidad mixto, que me parece, no voy a entrar un poco en eso porque que entre en pero a mí me da la impresión que es el que tiene en este momento España, ¿no? España copió el modelo italiano. A veces esto de copiar modelos, hay que tener un poco de cuidado, pero nuestros legisladores, no sé qué pasa en Brasil, me contarán ustedes, lo que nos pasa acá en Uruguay es también el control B, creo que es en la computadora, copiamos modelos de un país, los ponemos en otro país, y pero mirá, qué lindo esto, porque también España copió algunas cosas de Chile, entonces copió unas cosas de Italia, después sacó algunas cosas de Chile, y yo mirando un poquito la ley argentina, hasta con palabras similares, si bien es distinto, apuntaría más como una responsabilidad vicarial. Cuando va el tema de la exención de la responsabilidad de la persona jurídica, también se inclina, habla de los modelos, es el artículo, ellos lo tienen en el artículo 9, la exención de pena, y habla de que si la empresa hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado, ¿verdad? Cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito, que si la empresa implementó esos modelos, pueden ser eximidos de pena. Eso es un poquito lo mismo que la realidad en España, ¿no? Que vimos hoy. Bueno, yo creo que voy a ir terminando por acá y diciéndoles que hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. De los dos lados tenemos argumentación sólida. A mí me cuesta un poquito este tema de la responsabilidad penal, de aceptarla, ¿no? Yo creo que el derecho penal fue llamado para otras cosas. No con esto no quiero decir que no apunte a que las empresas tengan que ser responsables y tengan que tener un control de lo que sucede dentro, pero a veces solucionarlo todo por la vía penal me da un poco de temor que no quede en una legislación simbólica. ¿Y por qué les digo esto? Miren, les voy a contar una anécdota muy breve. Hace poco en Uruguay, para que tengan una idea, se aprobó una ley, fue en el año 2019, una ley que le imponía a las empresas que tuvieran, voy a terminar la idea, que tuvieran más de 4 personas, que debían contar con más de un servicio médico obligatorio para la prevención y salud de los trabajadores. Bueno, saben que las empresas que tenían 6 personas, 5 personas, se redujeron a 4. Pero les cuento que fue tanto el desastre que generó esta norma que no se aplicó. Por lo tanto, está vigente, pero es legislación simbólica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, no sé, Uruguay, el modelo que tiene de empresa, primero que tengo que decirles, es un modelo de pymes pequeñas, muy pequeñas. No estamos hablando, si en España el promedio de trabajadores por empresas es un 4,5, en Uruguay no quiero hacer la cuenta. Lo que han sostenido de que, en definitiva, yo me inclino a sostener que que es una violación al principio de culpabilidad. Quizás, hoy le decía a Raúl, quizás influenciada por los profesores que tuve, ¿no? Yo sí creo que el derecho penal tiene que construirse apegado a los principios, y más a un principio básico, al pilar del derecho penal, que es el principio de culpabilidad. Me cuesta
aceptar el principio de culpabilidad despegado de la persona, ¿no? Yo creo que solo el hombre es capaz de autodeterminación libre y voluntaria y decidirse contra el derecho. Y solo al hombre le podríamos reprochar una falta ética de despegarse de las normas. Entiendo que la persona jurídica está privada de ese carácter, por ser un ente abstracto. Para mí sería un violatorio a ese principio. Pero no solamente hay razones también de política criminal que me llevan a pensar que en este momento, por lo menos nuestro país, no se encuentra preparado para afrontar este tema, ¿no? En cuanto a los argumentos jurídicos, cuando decimos esto de que el principio de culpabilidad sería avasallado con este tema de la responsabilidad, tenemos también la posición contraria de los que piensan distinto, que dicen, no, vamos a ver, el dolo de la culpa ya no es un problema del derecho penal, y yo me pregunto, ¿es un problema de dónde? Que las tesis normativas están cobrando importancia, es real, que la persona jurídica tiene una existencia y una suerte independiente a los de sus miembros, que si la persona jurídica puede firmar un contrato y ser responsable, ¿por qué no puede ser responsable penalmente? Bueno, yo entiendo que la responsabilidad civil pasa por un lado y la responsabilidad penal pasa por otro, pero terminando un poquito con esto, con este tema, les voy a dejar a ustedes, a los brasileños, que seguramente tienen cosas mucho más interesantes para decir. El profesor Cancio Meliá decía que si se trataba de moralizar moralizar a la persona jurídica con la responsabilidad penal, él creía que no pasaba por ahí, que se moralizaba a la persona jurídica llevando preso a los propietarios de la persona jurídica. Sé que a veces es muy difícil, sé que hay entramados comerciales y sociedades muy difíciles, pero a veces me planteo si esto no es un poco una administrativización, si nos vamos más del derecho penal, ¿no? No me olvido de Ferrajoli, que planteaba siempre un derecho penal mínimo, y no porque y Ferrajoli llegó a plantear que aquellos delitos que se castigaban con multa o inhabilitación podrían hasta ser manejados en forma administrativa, o sea, no dentro del derecho penal. Quizás haya otros medios, ¿no? No me imagino el Uruguay en este momento con la figura del compliance. Me pareció muy interesante, pero la realidad uruguaya creo que hoy pasa por otro lado. Me hace acordar un poquito al tema del desplazamiento de las cargas de vigilancia en el delito de lavado de activos, ¿no? En nuestro país, y creo que en casi todos los países, hay cada vez un desplazamiento mayor de las cargas de vigilancia en los particulares. Yo no sé si en este tema también no hay un déficit frecuente de los controles del Estado, al que muchas veces se le cuestiona una ausencia de control en las distintas fuentes de riesgo que tiene nuestra sociedad. Porque fíjense que en los delitos de siniestrabilidad laboral, donde es responsabilizado el empleador, es mucho más efectivo el trabajo que puede hacer el Ministerio de Trabajo con las inspecciones de trabajo, que donde detecta, aplica multa, incluye a la empresa en un listado de empresas incumplidoras en materia de la laboral, tiene sanciones efectivas y es mucho más efectivo que nosotros, que como sabemos, el derecho penal que viene después. Entonces, yo veo que se intenta cada vez más que los privados, las sociedades privadas, a las personas jurídicas se autorregulen para prevenir el delito. Está muy bien, me parece bien, pero a la vez creo que el Estado debe controlar, debe tener mejores mecanismos para prevenir los delitos y para sancionar los delitos. Nosotros ahora estamos creando en este momento, no tenemos los delitos ecológicos tipificados, no teníamos un Ministerio de Medio Ambiente. Pues bueno, si vamos a tener un Ministerio de Medio Ambiente, sería bueno que el Ministerio inspeccione cómo están las industrias, que las industrias que puedan tener una repercusión justamente en el medio ambiente y haya un control efectivo y con multas
porque en definitiva desplazamos todo esto al particular. Mire, tenga usted un compliance, la empresa que puede manejar, porque no es cualquier cosa el compliance, no es diseñar una cosa y llevarle al juez. En España no es, mire, acá tengo esta empresa, decímala de castigo, de pena, porque mire el manual de cumplimiento que tiene. No, el juez exige que sea efectivo. ¿Y cómo el juez va después, también hasta por el principio de taxatividad, decir, bueno, a ver, esta empresa fue efectiva, y bueno, fue efectiva porque, vamos a ver, el manual de cumplimiento fue comunicado a todos los empleados, todos los gerentes lo conocen. Aparte, la empresa que se encarga del seguimiento de estos manuales de prevención, ha hecho cursos, a ver cuántos cursos hizo, sobre qué tema, esta hizo un curso, ¿cómo evalúo cuál empresa, algunas lo van a poder hacer mejor, otras, yo leyendo un artículo o una exposición, creo que fue del profesor Canciomeliá, decía que en el sur de España había un déficit bastante grande en este tema del compliance, porque eran empresas chicas dedicadas a la producción del vino y el oliva, y que todavía, primero, no han internalizado esto, y los costos que tienen pueden ser importantes. Entonces, creo que está muy bien que la empresa cumpla los controles, pero no estoy de acuerdo con aquello que la saco por la fácil y creo la legislación simbólica. A mí me parece que debemos destinar mejores recursos del Estado para la persecución de estos delitos, cosa que en mi país, les digo, no sucede. A veces lo más fácil es legislar y tenemos esto, pero después para aplicarlo es muy difícil. Bueno, muchas gracias. Suzana, tenho que te cumprimentar pela palestra. Ela foi fantástica, muito didática, extremamente interessante. Tenho certeza que os ouvintes gostaram e aprenderam muito com a tua fala. Para mim foi muito ilustrativo, agradeço imensamente e te parabenizo, tenho certeza que em nome de todos. Muchas gracias. Imagina, merecido. Passo de imediato a palavra para o Guilherme, para o professor Guilherme, para avançarmos no tema e, eventualmente, no final, discutirmos, conseguirmos fazer uma interlocução entre todos. Professor Guilherme, tens a palavra. Muito obrigado, Pietro. Queria desejar boa noite a todas e todos, em especial aqui ao nosso presidente de honra, professor Raul Servini, as minhas colegas de painel, professora Helena, professora Suzana, a quem cumprimento pela sua fala brilhante, que há pouco me antecedeu. Eu e a professora Helena temos a difícil tarefa de apresentar a realidade da responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. E nós combinamos aqui mutuamente dividir essa exposição, e a minha tarefa é falar um pouco sobre as nossas perspectivas atuais, com um panorama concreto a respeito de como tem se dado, ou como tem se tentado, de algum modo, fazer a responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Para nós, essa questão ela não é exatamente nova. A nossa Constituição da República, em 88, já previu, ou muitos dizem ter previsto, há um debate grande a respeito da interpretação do dispositivo constitucional, pois o parágrafo 3º do artigo 225 da nossa Constituição diz que haverá responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas de modo penal e administrativo pelas infrações ao meio ambiente. Há quem quer fazer uma interpretação da maneira que melhor convém ao seu interesse, à posição que defende, do modo de compreender que o dispositivo constitucional está redigido de maneira distributiva. Vale dizer, a responsabilidade das pessoas físicas seria penal, das pessoas jurídicas seria administrativa, e por muito tempo se defendeu que seria inconstitucional a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, mas isso já está há bastante tempo superado.
né? E é até curioso, porque a Constituição da República não precisaria prever ou autorizar a responsabilidade penal de pessoas jurídicas se isso fosse algo dogmaticamente possível, algo de algum modo autorizado em lei. Não é, portanto, a nossa Constituição quem autoriza a responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil, nem tampouco é a Constituição que, de algum modo, limita esta responsabilidade penal aos crimes contra o meio ambiente. Contudo, a nossa lei, até o momento, somente autoriza a responsabilidade penal de pessoas jurídicas com relação aos crimes contra o meio ambiente que estão previstos na Lei Federal número 9.605 de 98. Então, em 88 tivemos pela primeira vez esta previsão constitucional aludindo à hipótese de responsabilidade penal de pessoas jurídicas nos crimes contra o meio ambiente. 10 anos depois, veio o legislador a autorizar isto na forma do artigo 3º desta Lei 9.605 de 98. Agora, o modelo que a nossa legislação estabeleceu é um modelo de responsabilidade vicariante de pessoas jurídicas. Vale dizer, a nossa lei de nenhum modo estabeleceu que as pessoas jurídicas constituiriam uma realidade institucional e estariam responsabilizadas, né, ou sujeitas à responsabilidade por seus próprios atos. O que a lei previu em 98, e nós já estamos falando, então, de algo que está acontecendo e é, de algum modo, uma realidade no Brasil há mais de 20 anos, né? Se estabeleceu que a pessoa jurídica poderia ser responsabilizada em conjunto com os seus dirigentes empresariais quando estes tomassem a decisão de cometer algum ato definido na legislação penal ambiental como crime, desde que aquilo fosse feito no interesse da empresa. Então, o que se estabeleceu em 98 foi o que a gente chama de responsabilidade por ricochete. É a pessoa física quem pratica o ato e isso acaba, de algum modo, atingindo de modo transverso, de modo indireto, também a pessoa jurídica. E o parágrafo único desse dispositivo estabelece que isso, evidentemente, não exclui a responsabilidade penal das pessoas físicas. Então, haveria um concurso de agentes, uma coautoria entre pessoa jurídica e pessoa física nessa modalidade. Contudo, é apenas isso o que nos diz a legislação criminal ambiental a respeito da responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Ela estabelece quais seriam as sanções, né, de multa, penas restritivas de direitos e pena de prestação de serviços à comunidade, que a lei, por algum motivo, trata como algo distinto, diferentemente do que nos faz a parte geral do Código Penal com relação aos delitos cometidos por pessoas físicas, mas não se estabelece exatamente de que modo essa responsabilidade se daria, não há maiores dispositivos que nos esclarecem quais são os limites para a imputação de pessoas físicas e jurídicas, não há regras concretas a respeito de processo, né? Mas a lei, de algum modo, diz que, em havendo ato de administrador ou de dirigente que seja praticado no interesse da empresa e que isso constitua, né, alguma ação tipificada nessa lei, a pessoa jurídica poderá ser, de algum modo, que a lei não diz, poderá ser responsabilizada criminalmente. E, no início dos anos 2000, era exatamente esse o entendimento prevalente em todos os tribunais brasileiros. Somente poderia haver responsabilidade penal da pessoa jurídica se houvesse também a imputação à pessoa física, então haveria a necessidade de concurso, né? Haveria um concurso necessário entre as pessoas físicas e jurídicas. Contudo, no ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal, julgando o caso de uma das pessoas jurídicas mais importantes do Brasil, né, a Petrobras é nossa sociedade de economia mista responsável pelas atividades de exploração e comércio de petróleo no Brasil, julgando um recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público Federal contra um recurso ordinário em mandado de segurança julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratava a respeito da responsabilidade penal de pessoas jurídicas, independentemente da imputação de fatos a pessoas físicas, o STF, por maioria de votos, entendeu, vencidos dois ministros, o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux foram vencidos nessa decisão, mas por voto lavrado pela ministra Rosa Weber, o STF passou a entender que, em a Constituição não estabelecendo a necessidade de concurso entre pessoas físicas e jurídicas, então, partindo apenas daquela previsão programática constitucional de que as pessoas físicas e jurídicas seriam responsabilizadas penal e administrativamente pelos atos lesivos ao meio ambiente, entendeu-se que estaria ali o cerne da discussão e se estabeleceu que, de algum modo, poderia haver a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, independentemente da identificação de atos, independentemente da imputação criminal a algum dirigente empresarial, a alguma pessoa física. E esse entendimento, que foi firmado em 2013, a meu ver, e com a devida vênia ao Supremo Tribunal Federal, ele vai de encontro com aquilo que está disposto na Lei 9.605 de 98, que estabelece, ou pelo menos, de algum modo, busca iniciar alguma tratativa a respeito da responsabilidade penal de pessoas jurídicas, porque o próprio dispositivo do artigo 3º estabelece que somente poderá haver responsabilidade de pessoa jurídica quando houver alguma decisão de dirigente tomada em prol da pessoa jurídica. Então, penso que a única forma de nós, como posso dizer, compatibilizarmos o que diz a lei com o entendimento do STF é que, em havendo um ato de dirigente, porque a nossa lei estabelece um modelo vicariante de responsabilidade e não prevê nenhum outro modo de responsabilidade autônoma ou independente da pessoa jurídica, é que deve haver a identificação de algum ato tomado, alguma decisão tomada em prol da pessoa jurídica, mas se por algum motivo, por extinção da punibilidade ou por algum outro motivo não se puder realizar a persecução penal da pessoa física, aí sim admitir-se-ia a responsabilidade penal individual da pessoa jurídica. Mas, infelizmente, não é isso que temos visto efetivamente na prática. Então, a nossa situação hoje no Brasil é um pouco caótica, porque temos uma série de sinais contraditórios que são emitidos pelo legislador e pelo Supremo Tribunal Federal. Há um movimento bastante forte e há uma tendência de que, em breve, nós tenhamos ampliada a responsabilidade penal de pessoas jurídicas para outros crimes. Inclusive, a nossa tendência é um modelo mais semelhante àquele estabelecido na França e na Suíça, como nos colocou há pouco a professora Suzana, de uma responsabilidade penal irrestrita para qualquer delito cometido por pessoas jurídicas, e a nossa realidade brasileira é bastante, como posso dizer, há diversos casos em que essa discussão poderia se colocar presente, Nós temos a situação concreta dos homicídios que foram cometidos, ou melhor, das mortes que ocorreram no estado de Minas Gerais por conta do rompimento de barragens, e aí poder-se-ia falar em responsabilidade penal de pessoa jurídica por homicídio cometido, mas hoje isso para nós ainda não é uma realidade. E o grande problema é que, se formos seguir o marco que foi estabelecido pela Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, nós não temos qualquer segurança para prosseguir, pois nos faltam, em absoluto, critérios. E eu aqui, muito rapidamente, para falar do nosso panorama atual, selecionei alguns pontos que muito me preocupam a respeito do nosso modelo atual de responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Pois vejam, nós estamos convivendo aqui simultaneamente com um modelo híbrido. Em muitas hipóteses, principalmente porque nós do Brasil hoje passamos a admitir pessoas jurídicas unipessoais, as empresas individuais de responsabilidade limitada, as sociedades unipessoais agora previstas e consolidadas pela Lei de Liberdade Econômica,
existe, né, uma teoria de identificação muito forte, em que não se consegue, de algum modo, distinguir o que seria ato de pessoa física, o que seria ato de pessoa jurídica. A nossa lei estabelece um modelo vicariante, e o STF, de algum modo, ainda que não dizendo isso com todas as letras, eu procurei essa expressão ou alguma ideia semelhante no voto da ministra Rosa Weber e não o encontrei, mas de algum modo visa-se, e isso tem sido defendido pela doutrina brasileira, visa-se um modelo que reconheça a realidade institucional das pessoas jurídicas, não no modelo de culpabilidade institucional, mas o modelo que hoje tem ganhado muito espaço na nossa doutrina é tratar as pessoas jurídicas como dotadas de periculosidade, de modo a aplicá-las medidas de segurança e não penas, para resolver o problema da culpabilidade de pessoas jurídicas. Então, essa é uma tendência que vem crescendo fortemente aqui, e não poder deixar de citar a obra do professor Paulo César Busato, que é um dos grandes proponentes desse modelo no Brasil. Agora, se nós formos considerar que existe uma realidade institucional das pessoas jurídicas e elas são autorresponsáveis pelos seus próprios atos, de que modo haveria a possibilidade de coautoria entre pessoas jurídicas e pessoas físicas para se evitar bis in idem? Os dirigentes deverão responder pelos mesmos atos que foram praticados. É possível que as pessoas jurídicas passem a responder pelos atos de seus funcionários, né, dos empregados e colaboradores das pessoas jurídicas, ou, havendo uma realidade institucional, a pessoa jurídica passa a ser uma garantidora universal de todos os atos que acontecem no seu meio, e havendo alguma falha no cumprimento das medidas de compliance que lá são estabelecidas, haverá uma omissão imprópria toda vez que algum colaborador, algum agente que agir em nome ou, de algum modo, não necessariamente no interesse da pessoa jurídica, mas no âmbito daquela pessoa jurídica, cometa um crime. Poderá haver a imputação de atos também àquela pessoa jurídica, né? No caso do empresário individual, penso que isso seja muito difícil, e eu gostaria de fazer menção aqui a um artigo muito interessante que foi publicado no início deste ano, e eu tive a oportunidade de reler ele quando estava preparando para esse seminário. Uma publicação do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, da USP, em coautoria com o professor Rodrigo Xavier Leonardo, da Federal do Paraná, ambos civilistas, mas que se preocupam muito com a esquizofrenia sancionatória brasileira por conta da pejotização, isto é, existe, essa é uma expressão hoje muito utilizada no meio empresarial brasileiro, falar em pejotização é se referir a PJ, né, pessoa jurídica, como um incentivo para que tudo se tornasse pessoas jurídicas. Então, as relações de trabalho não são mais entre empregador e empregado, na verdade, o empregado constitui uma pessoa jurídica que presta serviço para uma outra pessoa jurídica que é sua empregadora, transformando essas relações em redes contratuais. Há um incentivo muito grande para a formação dessas pessoas jurídicas que, na verdade, não tem nenhuma realidade institucional e que suas atividades muito se confundem com a dos indivíduos que a compõem. E um dos grandes exemplos aqui são as obras artísticas, as atividades esportivas em que se constitui uma pessoa jurídica para fins tributários apenas, e isso, apesar de ser incentivado pelo nosso Estado, é muitas vezes tratado pelas autoridades como se alguma espécie de fraude fosse. E essa realidade invariavelmente chegará para nós resolvermos também no âmbito da responsabilidade penal da pessoa jurídica, de modo a evitar um bis in idem, um duplo sancionamento para esses indivíduos. Agora, no âmbito processual, é necessário dizer, né, como, de que maneira, para poder atender aos requisitos de uma devida imputação feita na acusação criminal, de que modo eu farei a descrição da conduta, de que modo eu farei a descrição de um fato naturalístico da pessoa jurídica. A mim, não é difícil aceitar o fato de que a pessoa jurídica é responsável por atos, por condutas. Agora, isso precisará ser bem compreendido e bem captado pelas nossas autoridades, para que isso não gere imputações desprovidas dos seus requisitos legais, para que isso não gere denúncias, acusações ineptas.
né, de modo a gerar a responsabilidade penal objetiva da pessoa jurídica por todos os atos que aconteçam no âmbito, né, da sua atuação institucional. E do mesmo modo, se nós formos entender que há uma realidade institucional das pessoas jurídicas, estes atos não podem ser os atos das pessoas físicas que os compõem, porque esses atos já serão passíveis de imputação específica àquelas pessoas naturais. Então, temos essa dificuldade evidente que, de algum modo, precisará ser resolvida, né? De mesmo modo, considerando que poderá haver o concurso entre pessoas físicas e jurídicas, de nenhum modo, né, ou é preciso se reconhecer que haverá um conflito imanente de interesses entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? Como é que eu vou poder constituir o mesmo advogado para ambas se o interesse da pessoa física for o de evitar a sua responsabilidade pessoal e transmitir toda essa carga de responsabilidade à pessoa jurídica? Esse é um problema concreto que nós podemos enfrentar, né? Mesmo no âmbito das penas, atualmente não há o estabelecimento de algum critério seguro para a dosimetria dessas penas. O modelo que nós temos hoje está previsto no Código Penal, artigo 59, que analisa uma série de circunstâncias que são muito próprias às pessoas naturais: culpabilidade, personalidade, conduta social, né, motivos. Isso está muito ligado à ideia de uma pessoa natural. Então, né, a nossa legislação penal ambiental, ela não estabelece nenhum critério de correspondência, o que nos gera até mesmo uma dificuldade para cálculo de prescrição. Os crimes hoje, eles têm definição de penas cominadas em abstrato, no limite mínimo e máximo, mas a partir do momento que há a cominação de uma pena concreta, o cálculo da prescrição no nosso sistema brasileiro, ele muda e passa a ser calculado com base na pena concretamente estabelecida. Nas pessoas naturais, não há dificuldade alguma em estabelecer essa correlação, porque as penas restritivas de direitos, elas são aplicadas de modo substitutivo às penas privativas de liberdade. Então, é feita a dosimetria, calcula-se a pena, né, de privação de liberdade por tempo, e há critérios que a lei estabelece para a conversão dessas penas em prestações alternativas. Por outro lado, como a legislação penal ambiental estabelece essas penas como sanções principais e não estabelece nenhuma relação de substitutividade, se eu comino uma pena de multa à pessoa jurídica, em não havendo uma correlação à pena privativa de liberdade que vai ser estabelecida, como que eu calculo a prescrição dessa pena de multa caso, né, haja uma demora longa no julgamento de um eventual recurso, ou caso haja uma demora para início desta execução da pena? São problemas reais que o nosso legislador não se deu o trabalho de dispor. Talvez por simplesmente querer estabelecer um modelo, mas por ausência de qualquer experiência nessa área, não se parou para pensar de que maneira isso aconteceria. Então, hoje nós temos, né, e há no âmbito da Justiça Federal diversos casos em que as pessoas jurídicas passam a celebrar acordos de suspensão condicional do processo, celebrar acordo de não persecução penal com o Ministério Público, e aí a confissão da pessoa jurídica é feita pelo representante legal, que muitas vezes também é imputado. Os atos de interrogatório no processo são feitos pelo mesmo indivíduo. Há um ato único de interrogatório para o representante legal, acusado, e para a pessoa jurídica, coacusada, né? Então, a nossa realidade hoje é bastante preocupante e, por isso, é absolutamente necessário o estabelecimento de alguns critérios seguros, né, para que nós possamos, de algum modo, trabalhar no âmbito da segurança jurídica, no âmbito ao respeito à garantia de legalidade, né, de que maneira ocorrerá a responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil, que parece ser uma realidade inadiável, inarredável, mas para que nós possamos operar dentro dessa área, é preciso, de algum modo, estabelecermos critérios, padrões mínimos para que isso possa ser feito nos termos da lei, e não uma criação ad hoc, né,
por cada magistrado que decide, de algum modo, apenar e processar pessoas jurídicas. Professor Guilherme, palestra brilhante, fantástico, o professor Servini aplaudindo também. Inicialmente agradeço pela exposição, tenho certeza, de novo, que em nome de todos, agradeço pelo brilhantismo e pelas valiosas lições, na mesma altura da professora Suzana, aspectos interessantíssimos, e tenho certeza que a gente vai manter o alto nível com a professora Helena. Acho que no mesmo sentido a gente pode aguardar para deixar a interlocução para o final, e passo a palavra de imediato para a professora Helena Lobo. Bom, boa noite a todos e todas que nos assistem. Quero cumprimentar nosso querido Pietro, que está aqui presidindo os nossos trabalhos, professor Raul Servini, porque eu nutro uma imensa admiração desde os meus estudos de iniciação científica, ainda na graduação, já tive contato com as obras do professor Raul Servini. Meu queridíssimo amigo Guilherme Lucchesi, que abrilhantou nossa noite aqui com um panorama muito interessante da responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, e a professora Suzana, que já tinha de manhã nos brindado com perguntas muito interessantes sobre as exposições matutinas, que foram muito boas também, e agora nos deu uma belíssima explanação sobre a situação do Uruguai, que talvez acerte nessa escolha de se manter distante, lejos da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Como o Guilherme já falou antes, a gente procurou dividir um pouco a nossa exposição, ele focando mais em como nós caminhamos até aqui, e eu vou tentar dar a tônica, focar mais nas possíveis propostas de alteração. Uma coisa que parece que é um consenso, e talvez seja o único consenso sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica entre advogados e promotores, procuradores da República, é que a regulamentação é muito ruim. Todo mundo concorda com relação a isso. A acusação vai pedir a responsabilidade penal da pessoa jurídica de uma forma geral, e os advogados, muitos são contra, embora alguns tenham defendido por questões teóricas. Mas o fato é que mesmo quem defende a responsabilidade entende que o nosso sistema é um sistema muito ruim. Como o Guilherme já explicou, foi um sistema que foi gerado de uma forma muito particular, então ele se aplica apenas aos delitos ambientais. Essa lei na qual a responsabilidade penal da pessoa jurídica se inseriu, a lei dos crimes ambientais, ela teve uma gestação muito típica de um direito penal simbólico, esse fenômeno ao qual a professora Suzana já referiu. O Brasil, naquele momento, estava, como estamos agora, vejam como a história se repete, mas nós estávamos sob uma grande onda de críticas internacionais, porque tinha havido um enorme incêndio em Roraima, e o Brasil não tinha sequer meios para ajudar a apagar esse incêndio. A Argentina chegou a emprestar aviões para ajudar a combater aquele incêndio, muita crítica na comunidade internacional. 1998 foi um ano eleitoral no Brasil, havia eleição em âmbito federal, inclusive para a presidência da República, e sacou-se, então, um projeto de lei que já estava em tramitação no Congresso, mas longe de ter uma discussão aprofundada. Ele sofreu muitas alterações feitas de forma rápida e teve uma aprovação abreviada. Então, nós introduzimos um instituto extremamente complexo, como a responsabilidade penal da pessoa jurídica, num momento histórico em que não havia a maturidade de discussão que tem hoje, O panorama em 1998 era totalmente distinto do que existe hoje, sem uma discussão profunda, simplesmente copiando o modelo francês, que na época já era criticado pelos próprios franceses, sendo que o nosso país tem muito pouca tradição no direito penal de diálogo e influência do direito francês. Nós sofremos uma influência muito maior
do direito português, espanhol, alemão, italiano, sem dúvida alguma. O direito francês nos influenciou sempre no âmbito do direito administrativo, mas não do direito penal. Então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil chegou dessa forma. Muito mal posta, muito mal discutida, muito mal desenhada. E é claro que não surpreendeu ninguém o fato de ela só ter trazido inefetividade e ilegalidade. Quando nós examinamos a aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, e nós já temos mais de 30 anos de vigência desse instituto, a gente percebe que são poucos os casos em que efetivamente ela foi aplicada, por uma série de problemas, mas sobretudo porque o direito penal é um instrumento muito ruim para lidar com o tipo de complexidade de questões que ocorrem numa pessoa jurídica. Assim como acontece em todos os crimes, a gente percebe que no âmbito dos crimes ambientais, né, nesse setor onde nós temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica, os crimes prevalentes são os crimes de posse. Então eu tenho muito crime de pesca ilegal, porque eu flagro o pescador com o peixe, muito crime de caça ilegal, porque eu flagro a pessoa que muitas vezes é uma população ribeirinha, humilde, que fez uma caça ali de 1 quilo, 2 quilos de um pequeno animal selvagem. Esses são os crimes que majoritariamente aparecem no nosso dia a dia. Eu fiz um levantamento em São Paulo, que é o estado, né, a província mais industrializada de todo o Brasil, e o que mais foi constatado foi crimes contra a fauna. Por quê? Porque são esses delitos de posse. Então, é claro que, já por conta dessa incapacidade estrutural do direito penal em lidar com essas questões, existe uma inefetividade muito grande, mas também porque não se pensou no processo penal. Então, todas essas questões que o professor Guilherme já trouxe, mas, para além disso, existe reincidência para a pessoa jurídica? A reincidência é para a matriz, para a filial, para um grupo econômico? Maus antecedentes, esses são conceitos importantes quando se discutem os acordos pré-processuais, não só quando se discute fixação da pena. Então, um total despreparo, eu posso empregar habeas corpus para evitar constrangimento ilegal de pessoa jurídica, foi uma questão que chegou aos nossos tribunais superiores e se entendeu que não, né? Vejam que paradoxo, eu posso usar direito penal, mas eu não posso usar habeas corpus na defesa dos direitos dessas pessoas jurídicas. Então, nós temos um imenso panorama de inefetividade, ilegalidade por conta desse mau uso da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E eu acho que hoje a grande questão que se põe ao Brasil é: nós devemos insistir nesse modelo aperfeiçoando, tendo em vista todos esses 30 anos de muitos erros, ou nós devemos buscar outras saídas? É evidente que toda a pressão internacional, né, e nós não podemos nos esquecer que aqui na América Latina as orientações de organizações internacionais, mesmo aquelas privadas, como a OCDE, são muito impactantes em termos econômicos, né? Para nós é importante seguir as diretrizes dessas organizações, porque, do contrário, nós somos ameaçados com sanções que não são exatamente públicas, mas que economicamente teriam repercussão relevante. Então, existe toda uma pressão para que se aplique cada vez mais uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, e essa pressão não é só externa, ela também é uma pressão interna de uma população que se vê reiteradamente vitimada por uma série de atos ilícitos, de atos danosos, que decorrem certamente de questões muito mais complexas e mais estruturais, mas que a população reage querendo mais direito penal, mais sancionamento, e quer ver as pessoas jurídicas, então, sancionadas com direito penal, porque isso tem uma carga simbólica muito importante. Nessa linha, o que eu acho que o Brasil deveria considerar
para refletir sobre alterações legislativas. E para fazer essa análise, deliberadamente, eu escolhi não analisar projetos de lei ou o último projeto de código que era tão ruim tecnicamente que ele foi uma derrocada, né? Ele foi natimorto. Eu preferi não estudar esses projetos porque esses projetos mudam demais e eu acho que eles partem de concepções equivocadas, mas tentar estabelecer alguns critérios que precisam ser refletidos sobre essa questão. Me parece que o primeiro critério é o critério constitucional. Muito embora eu concorde com o professor Lucchesi que não é a Constituição que tem que dizer se pode ter ou não pode ter responsabilidade penal da pessoa jurídica, a nossa Constituição talvez tenha dito, né? Existe essa celeuma, essa discussão sobre a interpretação, mas se a nossa Constituição disse algo, nós temos que seguir o que a Constituição estabeleceu. E se ela disse em dois âmbitos. No âmbito dos delitos ambientais e no âmbito dos delitos econômicos, de uma forma geral. Então, eu particularmente entendo que estabelecer uma responsabilidade penal da pessoa jurídica para crimes como, por exemplo, o homicídio, como vem sendo discutido a partir desses grandes desastres ocorridos em Minas Gerais, é algo que não se harmoniza com o nosso texto constitucional, mesmo nas interpretações mais rigorosas desse texto. Então, acho que esse já é um primeiro critério. O segundo critério é que nós precisamos considerar a realidade fática empresarial do Brasil, que, como o professor Guilherme já disse, tem um número muito grande de empresas individuais, sobretudo por questões tributárias, mas mesmo no âmbito que foge dessas questões tributárias, é um mercado muito distinto, por exemplo, do mercado americano, do mercado europeu. No mercado americano, eu tenho muitas sociedades anônimas, grandes, muitas delas com ações em bolsa, a população investe, né, pensando na sua aposentadoria, nessas ações. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma enorme predominância de empresas familiares, pequenas, limitadas, empresas de responsabilidade limitada. É claro que o Brasil tem empresas muito grandes, dentre elas algumas das maiores do mundo, ou algumas que já foram das maiores do mundo, mas essa não é a realidade do setor empresarial como um todo no Brasil. Então, isso precisa ser levado em consideração, porque, do contrário, essa demonização dos grandes acidentes, que em geral é algo ligado às grandes corporações, vai acabar levando a uma limitação imensa das atividades das pequenas empresas, que são a maioria no Brasil. Então, se eu estabelecer obrigações de compliance enormes, de criação de estruturas muito rigorosas, as prejudicadas vão ser as pequenas empresas, que são também, na nossa realidade, as responsáveis pelo maior número de empregos no Brasil. Elas empregam muito mais do que essas grandes corporações. Então, não dá para pensar em responsabilidade penal da pessoa jurídica sem levar em consideração a realidade fático-empresarial brasileira. Um outro ponto que é fundamental é considerar a nossa realidade jurídica. E o Brasil tem uma particularidade que é ter um direito administrativo sancionador muito ampliado, muito contundente, um direito administrativo sancionador que pode, inclusive, determinar a paralisação e a suspensão das atividades de uma empresa, aplicar multas tão ou mais altas do que aquelas previstas pelo direito penal, ou seja, estabelecer consequências que têm o mesmo grau de rigor que poderiam ser estabelecidas pelo direito penal, mas que é aplicado em conjunto com o direito penal. Então, no Brasil, a ideia que é muito difundida na Espanha de um ne bis in idem entre direito administrativo sancionador e direito penal relativo à mesma pessoa, pelos mesmos fatos e mesmo fundamento jurídico, não existe. Pelo contrário, aqui fala-se em uma independência entre as instâncias. E é muito comum a empresa ser sancionada
tanto na via administrativa quanto na via criminal, no caso dos crimes ambientais, e as pessoas físicas também sofrerem nos determinados âmbitos. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma prática de cartel, de um crime contra a liberdade econômica, uma pessoa física vai receber uma sanção do órgão administrativo e também vai receber, pelo mesmo fato, uma pena, uma sanção penal. E se entende que não existe bis in idem. Isso tem gerado uma enorme confusão de aplicação, porque há situações paradoxais, como, por exemplo, aquelas em que o órgão administrativo, que em geral é mais técnico, diz que não houve infração e o juiz criminal reconhece a existência da infração. Quando a pessoa faz um acordo no âmbito administrativo, muitas vezes um acordo que exige a confissão da prática de fatos, e essa confissão, então, é levada para o campo penal. Esse panorama foi muito problematizado a partir das questões relacionadas à Operação Lava Jato, porque no âmbito da corrupção nós temos muita ocorrência de bis in idem, muitas vezes tris in idem e até quadri in idem, enfim, são múltiplos os âmbitos de sancionamento por um mesmo fato com relação à mesma pessoa jurídica, a mesma pessoa, jurídica ou física. Eu tenho uma convicção muito forte de que, enquanto o Brasil não resolver essa situação e adotar o princípio do ne bis in idem entre essas duas searas e deixar o direito penal para as questões mais graves e o direito administrativo para as menos graves e também para as situações em que o direito administrativo funciona melhor do que o penal, que provavelmente é o caso das pessoas jurídicas, nós não vamos conseguir desenvolver nenhum sistema que faça sentido. Porque esse é um problema, a meu ver, estrutural. Uma outra questão que precisa ser considerada é a nossa realidade jurídico-penal. E aí precisamos pensar em um sistema de responsabilidade, né? Como o professor Guilherme falou, o nosso sistema vicariante talvez não seja o mais adequado hoje. Não me convenço muito desse sistema de periculosidade, né, de considerar a empresa como um foco de perigo, mas talvez seja o que menos estrago vai causar à estrutura do direito penal. Eu realmente tenho minhas dúvidas. Mas, mais do que superar essa questão de um sistema de responsabilidade, nós precisamos ter um processo penal para a pessoa jurídica. Nós precisamos saber quem citar, quem interrogar, como agir numa situação de conflito de interesses entre pessoa física e pessoa jurídica, como apenar, qual vai ser a medida de conversão, né? O Guilherme já falou também desse problema. Quais vão ser as medidas processuais de tutela dessa pessoa jurídica? Eu não aceito o habeas corpus, mas eu posso aceitar um mandado de segurança mais alargado? Tudo isso precisa ser pensado. Eu preciso pensar também nessa questão da realidade criminológica. Eu vou continuar usando um instrumento que estruturalmente é muito bom para lidar com delitos de posse, com crimes em flagrante, com crimes de rua, e muito ruim para lidar com questões complexas para a empresa? Ou a gente vai continuar acreditando que nós podemos melhorar o direito penal, né? O que a criminologia tem nos trazido reiteradamente sobre essas questões? E me parece que a gente precisa pensar, sobretudo, em termos de política criminal. O que a responsabilidade penal da pessoa jurídica pode aportar? E nessa linha, me parece que as experiências espanhola e italiana mostram muito bem que a ideia de obrigar a pessoa jurídica a aderir a um programa de compliance, que me parece que é o que vem sendo considerado como mais moderno no direito comparado, tem se mostrado, paralelamente, muito pouco efetivo em termos preventivos, né? Eu gostei muito da brincadeira que foi feita hoje de manhã, né? A operação foi um sucesso, mas o paciente morreu. Então, a gente tem um programa de compliance maravilhoso, caro, estruturado, com hotline externa, com gestores externos, tudo perfeito, maravilhoso, mas o crime continua ocorrendo na estrutura da empresa. Então, o que é isso? Qual é essa capacidade efetiva do compliance?
Eu acho que o compliance pode melhorar muitas coisas, mas ele não é essa tábua de salvação que ele tem sido considerado nos últimos tempos. Hoje em dia só se fala em compliance. Parece que compliance vai resolver todos os problemas do mundo. A gente precisa lembrar também que o compliance tem um custo muito alto. No Brasil, hoje, o principal custo de uma instituição financeira, em termos de funcionários, é o departamento de compliance. Vocês não tenham dúvida. Porque hoje os bancos são grandes empresas de tecnologia. Elas vão ter essa questão de ter um departamento grande com pessoas trabalhando exatamente na área de compliance. Então, a gente não pode esquecer que isso também tem um custo para a economia. O Estado está internalizando esse custo para a empresa, mas isso gera uma questão socioeconômica muito importante que ainda não foi medida, né? Compliance ainda é uma onda nova aqui no Brasil, embora no setor financeiro ela já seja mais antiga, mas a gente ainda não sabe qual é o tamanho das limitações que o programa de compliance impôs a todos esses ramos econômicos. A criação de um organismo de vigilância, como os nossos colegas hoje de manhã reportaram, seja na Itália, seja na Espanha, para olhar o compliance de cada empresa e ver se está funcionando, sinceramente, no Brasil, nós não conseguimos, após um acidente gigantesco, ter uma autoridade que examinasse a situação das barragens no mesmo estado onde ocorreu esse enorme acidente. Que dirá examinar no detalhe um programa de compliance. E me parece que todas essas esferas de responsabilidade, que são fundamentais e que são elas que podem mudar alguma coisa, né? A regulação técnica, um órgão regulador que efetivamente fiscalize, um cuidado na emissão de licenças, nas condicionantes, não só no setor ambiental, mas também no setor financeiro, em outras áreas. Quando nós temos direito penal, o uso do direito penal desonera todas essas outras esferas. Existe uma sensação de tranquilidade. Não, isso é crime agora. A incriminação, ela individualiza o problema. Ela desonera também a sociedade. Então, nós paramos de nos preocupar sobre as nossas escolhas econômicas, sobre as nossas escolhas sociais, sobre que tipo de empresas nós queremos ter, porque nós rotulamos isso tudo dizendo, não, isso aqui é um problema específico desta empresa. E isso é muito claro hoje no Brasil, em que, sem mudar quase nada de legislação, nós tivemos uma mudança de governo, em que houve uma mudança de discurso na área ambiental, e nós estamos infelizmente assistindo as enormes consequências dessa simples mudança de discurso, em que as pessoas se sentem mais à vontade para praticar incêndios criminosos, para desmatar o que não pode. Então, todas essas esferas são esferas muito mais poderosas do que essa esfera do direito penal. Eu sempre falo para os meus alunos de graduação que o direito penal é um elefante numa loja de cristais. Não vai dar certo. Com problemas complexos, o direito penal não consegue lidar adequadamente e ele ainda traz toda essa consequência de desoneração. Então, por todas essas razões, eu entendo que não há critério que nos leve a uma conclusão de que usar a responsabilidade penal da pessoa jurídica seja uma boa ideia no Brasil. O que não significa que nós não devamos ter um sistema de responsabilidade administrativo rigoroso, técnico, com uma fiscalização que acompanhe para e passo o que acontece. Mas, se nós continuarmos usando esse bode expiatório, que é o direito penal, nós nunca vamos conseguir ter esse sistema de responsabilidade administrativa efetivamente bem desenvolvido. Então, enfim, até falei um pouco mais do que eu queria, mas eu quero, agradecendo uma vez mais pela oportunidade de fazer parte da rede. O André, hoje de manhã, falou uma coisa super bonita, com a qual eu concordo muito, que a advocacia hoje é um desafio
que só quem nunca para de estudar, e aí eu não acho que a gente precise ter necessariamente uma atividade acadêmica formal, mas a gente precisa ter essa paixão por estudar, por se informar, por se aprofundar, porque só muita teoria hoje nos ajuda a tentar resolver os enormes problemas práticos que a advocacia tem nos trazido. E eu quero agradecer muitíssimo, porque hoje eu definitivamente aprendi demais ao lado de todos vocês. Professora Helena Lobo, parabéns. Outra palestra brilhante, da mais alta estatura. Professor Servini, professor Guilherme aplaudindo. Tenho certeza que todos os ouvintes gostaram e muito, e que todos os elogios são extremamente merecedores. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Acho que nós podemos fazer um pequeno... separar O professor Servini levantou a mão. Por favor, Servini, tem essa palavra. Gracias. Bueno, ante todo, felicitaciones a todos, desde la coordinación de Pietro hasta el discurso iluminador de Susana, de Elena, de Guillermo. Realmente fue muy enriquecedor lo que escuché, porque me hizo pensar muchas cosas. Yo sinceramente debo confesar, por mi generación, yo estoy acunado en mi formación por las ideas garantistas y liberales de, por ejemplo, Santiago Mir Puig, quien nos decía que la persona jurídica no tiene capacidad de culpabilidad. Pero también yo propugno un normativismo que yo llamo atemperado, es decir, un normativismo que acompaña la norma con la consideración de la estructura donde ésta se desarrolla e implementa. O sea, que creo que la norma tiene que ir ajustándose al entorno social, para decirlo sencillo. Hace pocas semanas, con el profesor Cendejas de México, tuvimos una charla organizada por ICEPS en Nueva York, un Zoom, que era sobre la necesaria penalización de los commons, o sea, los bienes de acceso común, que están tan carentes de normativa. Ahora bien, estamos de acuerdo que los commons, como bienes de acceso común, son más que las personas que acceden a los mismos. Estamos de acuerdo que son más que las personas que los usan, son más que las personas que los operan. Eso podría llevarnos a decir que los bienes de uso común tienen una trascendencia operativa que tal vez vaya más allá de las personas que los constituyen. Traspolado esto a la responsabilidad de la persona jurídica, yo digo que aún reconociendo los particularismos de algunos instrumentos absolutamente contemporáneos, yo sigo considerando que el derecho penal no es el instrumento apropiado para, en definitiva, evaluar y sancionar esas diferencias que son necesariamente funcional operativas. El derecho penal no puede hacerse cargo de todas las evoluciones. Estamos en una sociedad de cambio, pero no todos los cambios necesitan ser controlados por el derecho penal. Sergio Mocha habla de la función del derecho penal, que trataremos, si Dios quiere, mañana. Pero el derecho penal no está llamado a resolver todo. Y cuando hay diferencias de matices entre la entidad por la proyección, ofensividad o peligrosidad que ésta pueda tener, más allá de sus integrantes, señores, estamos llamados a una responsabilidad en materia del derecho administrativo sancionador, pero no recurrir a un instrumento tan celoso que debe guardarse
para transar las disonancias y los conflictos esenciales de la convivencia humana, en clave de la convivencia de aquellos a quienes va dirigida. Si no, mañana vamos a empezar a cuestionarnos la eventual responsabilidad penal de las computadoras de séptima generación, que presuntamente van a pensar por sí y presuntamente puedan llegar a cometer actos que ellos reprocesen binariamente en lo que podríamos calificar externamente como conductas desviadas. No nos pasemos de rosca. El derecho penal está pensado para regular nuestra convivencia. Habrá institutos superadores del ser humano en algunos aspectos. Habrá alternativas tecnológicas que nos superen en el futuro. Pero no pretendamos que algo que debe corregir nuestras incorrecciones, nuestros conflictos, sea un instrumento idóneo para el salvataje universal. ¿Qué vamos a llevar? ¿El derecho penal terrícola, de corte latino o anglosajón? ¿Lo vamos a llevar a Marte? ¿Lo vamos a llevar a Júpiter? ¿Lo vamos a pretender regular la realidad de esos pobres habitantes del espacio? No usemos los instrumentos desnaturalizándolos de su real vocación originaria. El derecho penal es mucho más que lo que se piensa, pero con mucho menos dimensión que aquella que se le quiere atribuir. Una idea nada más, porque me hizo reflexionar lo que comentamos el otro día sobre los bienes de uso común. No, está mal titulada esta conferencia. No es la necesaria criminalización de los bienes de uso común. Es tal vez pensar cómo se deben arreglar. Pero no todo crimen, todo penalización. Por favor, no disfracemos las falencias de un derecho penal sancionador, administrativo sancionador con un refuerzo simbólico del derecho penal. ¿Qué pasa en Francia? En la doble vía, responsabilidad de la persona jurídica y de las personas físicas que la controlan, ¿en qué se reduce? Como bien me ha oído desde toda la vida Susanita decir. Lo dijo acá Stéphane Bacri, lo dijo en Uruguay, lo dijo en Brasil y lo dijo en Argentina, el creador de la ley francesa de 1994. Eso fue un gran error, porque la responsabilidad a doble vía se entiende satisfecha con la mera sanción formal de la persona jurídica. Porque la prensa, la media, ya se queda satisfecha con que se penalice el Siemens, que se penalice la empresa Thales de armamento. Y las personas físicas siguen trabajando a través de otras personas jurídicas que ni sabemos cómo se llaman. Reconozcamos esa realidad, regulémosla en el ámbito apropiado, pero no tiremos al derecho penal cargas que decididamente no puede abordar. No está capacitado para eso. Lo siento mucho, pero es así. Muchas gracias. Ha sido riquísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que un lindo panel. Aprendí muchísimo de los dos compañeros, ahora lo estaba escribiendo, de Guillermo y Elena. Un placer escucharlo, la verdad. El panel de la mañana fue muy bueno, pero escucharlos a ellos dos, a mí me enriqueció muchísimo respecto a lo que pasa en Brasil. Tenía una idea que iba por el lado de la criminalización de los delitos ecológicos, pero la profundización que hicieron ellos realmente fue magnífica. Muchísimas gracias. Y gracias, Pietro, por coordinar la charla de hoy. Completo. Gracias, Raúl. Gracias a vos, Susana, y a Raúl también. Es siempre un placer enorme escucharlos. Y o final pelo professor Raul Servini foi simplesmente incrível. Foi a cereja do bolo. Como poderia ser diferente, simplesmente brilhante. Agradeço pela paciência e pela exposição, professor. Quedo muy feliz de que Susana
y otros uruguayos puedan confirmar lo que siempre sostuve, que el pensamiento doctrinario de Brasil es absolutamente riquísimo. Wow. Lo que ocurre que es primero que nada pensamiento, es pensamiento, no es copia, recorte y pego. En Brasil se piensa el derecho, está vivo. Es algo extraordinario en el patamar del mundo de hoy, donde todo el mundo arma rompecabezas con el pensamiento ajeno. En Brasil se piensa en clave de Brasil. E isso é muito reconfortante. Professor, agradeço as lindas palavras e se isso acontece, temos uma dúvida, temos um débito com o senhor, pode ter certeza. Porque os ensinamentos do senhor inspiraram e inspiram muitos pesquisadores, estudiosos, e a professora Helena, o professor Guilherme, eu mesmo, o professor Peruquinho, o professor André, são exemplos vivos de como os ensinamentos do senhor nos auxiliam e possibilitam criar coisas aplicáveis ao Brasil e com os aprendizados do Uruguai, sem dúvida nenhuma. Não sei se é... Mi único mérito es fortalecer la voluntad para que ustedes piensen libremente. Ya venimos de mucho formato de cabeza extranjero. Me enriquecí hoy. Muchas gracias. Muito obrigado. Gracias. Eu quero agradecer também, realmente foi uma grande noite para mim. Obrigadíssima, aprendi muito. Obrigada, professor Raul Servini. Eu mal posso acreditar que eu, como disse, era aquela menina que estudava penas restritivas de direitos, processos de descriminalização com o seu livro lá nos idos de 1998, 1999, e hoje tenho a honra de estar aqui ao seu lado. Obrigadíssima. Muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer as palavras do professor Raul Servini, que sempre dão um fecho muito especial para os nossos encontros aqui da rede, poder desfrutar dessa convivência privilegiada, não só com o professor Raul Servini, mas com todos os integrantes da rede aqui. Gostaria de mais uma vez cumprimentar a Suzana por sua fala muito elucidativa, a professora Helena, que também penso que houve um complemento muito bacana e também aprendi muito, estava ocupado anotando durante a sua fala. Agradecer a todos, em especial ao nosso presidente de mesa que conduziu os trabalhos hoje, Pietro. Muito obrigado. Fantástico. Obrigado. Uno se quedaría toda la vida pensando así. Así salen las grandes cosas. Buenas noches para todos. Buenas noches. Certeza. Soy una persona de edad que tiene que descansar. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite, obrigado aos ouvintes, a quem estava nos assistindo. A palestra vai ficar disponível e amanhã continuamos com os novos painéis 3 e depois o encerramento. Obrigado. É insuperável. Chao, buenas noches. Insuperável. La noche fantástica. Boa noite, meus amigos. Buenas Boa noches. noite. Obrigado. Adiós, amigos. ¿Cómo se